Pessoal, sou aluna da segunda graduação. Ingressei. Roberta, ingressei agora e estou pegando a maioria das disciplinas do segundo semestre da FAN, exceto as de quarto e sexto. Se for possível, você de ingressar no grupo da turma temporariamente, segue meu contato. Como é que você vai, Roberta? Conversamos rapidamente, acho que foi terça-feira, salvo Oi, engano. professor. Isso, tudo bem, estou por aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, turma, aí pela acolhida também. Um Que coisa abraço. boa. Isso aí, grande abraço. Então vamos lá, gente. Vamos retomar aqui as nossas discussões, né, nossas ponderações sobre a interpretação constitucional e como ela deve ser construída, né? Como é que nós faremos isso? Eu falava no finalzinho da aula sobre o vetor de interpretação que nós utilizamos, que é a chamada dignidade da pessoa humana. E bom entendermos o que seria esse conceito de dignidade da pessoa humana. Quando eu falava da interpretação disso e do que Ana, eu vou mostrar pra Ana. A Ana não tá acreditando em mim, não. Ó, Ana. Aqui é o plano B, viu? Caso dê algum travamento, não baixe, sei lá, alguma coisa ocorra. Entendeu? Eu tenho que dar uma saída, infelizmente. Não, mentira, não tô gravando não, Ana. Ops, botei o dedo, interrompi aqui, vou interromper lá também. Vige. Enfim, olha. Vamos lá, retomando, eu falava sobre a questão da dignidade da pessoa humana, né? E a necessidade de nós também bem entendermos esse conceito do que seria dignidade. Não vou me aprofundar muito, né, em algumas divergências do conceito, mas eu queria que você entendesse um pouco sobre isso, porque será recorrente para nós. Dignidade da pessoa humana, muito vocês falarão em direitos fundamentais. Nesse primeiro momento, eu quero que você tenha uma boa noção. E quando eu falo de dignidade da pessoa humana, eu estou falando também de um princípio fundamental. Deixa eu até estabelecer algumas rápidas distinções, viu? Princípios fundamentais são diferentes de direitos fundamentais. Escute bem. A Constituição, gente, só para você ter uma rápida noção, deixa eu pegar aqui um texto constitucional meu, e ver se eu tenho um livro mais fácil de manusear, para mostrar isso para vocês. Aqui, tem um mais antiguinho aqui. Olha, o texto constitucional, gente, ele tem algumas curiosidades, né? E se você observar o índice do texto constitucional, não sei se vocês conseguiriam visualizar aí. Eu posso compartilhar uma tela, mas eu tenho uma divisão em título 1 dos princípios fundamentais e título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Então, só para você ter um norte, rapidamente, eu tenho um título primeiro, onde eu tenho os princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Os princípios fundamentais do texto constitucional são 4 artigos, gente. Do 1º ao 4º artigo. Mas eu tenho o segundo título da Constituição, onde nós temos dos direitos fundamentais. Direitos e garantias, vou colocar direitos e garantias fundamentais. Só para... Não é o tópico de nossa aula, não é o conteúdo de nossa aula, gente. É apenas para que vocês se ambientem um pouco mais nos conceitos. Princípios fundamentais são os 4 primeiros artigos da Constituição. São os artigos estruturantes do texto constitucional. Eu vou compartilhar uma tela, de que é sorte, ficará melhor para vocês.
só para vocês visualizarem o índice e terem uma noção um pouco melhor do que eu estou falando aqui, para ficar mais claro, mais fácil. Aqui. Vou ver se consigo abrir aqui rapidamente para trazer isso para vocês. Só tá abrindo aqui, 2 segundos só mais. Abrindo ainda. Ó. Vou compartilhar. Quando eu compartilhar, eu vou ficar sem acesso ao chat aqui. Eu vou pedir para que você abra o áudio, somente para me dizer, algum de vocês, se está conseguindo visualizar o compartilhamento, tá bom? Deixa eu abrir aqui, guia do Chrome. Pronto. Estão conseguindo visualizar aí, gente? Sim. Pronto, perfeito. Observe que eu tenho o título primeiro da Constituição, os chamados princípios fundamentais. Grifei aqui, ó. Eu sublinhei. Destaquei. Quais são os princípios fundamentais? São 4 artigos, os 4 primeiros artigos da Constituição. A gente chama de princípios fundamentais porque são princípios estruturantes. Princípios estruturantes. Esses princípios estruturantes, você vai passar aí seu olhar, ó. Primeiro artigo. O primeiro artigo fala sobre quais são os fundamentos do Brasil. O segundo, os poderes. O terceiro, os objetivos. O quarto, como o Brasil se relaciona internacionalmente. Pronto. Aí passou o 4º artigo. Aí entra-se num outro aspecto, são os direitos e garantias fundamentais. Então, gente, por favor, não confundir princípios fundamentais com direitos fundamentais. Os princípios fundamentais, os 4 primeiros artigos da Constituição. Os direitos fundamentais, do 50º artigo, até o artigo 17, nós temos os direitos fundamentais. Compreenderam? Vou parar esse compartilhamento, só queria mostrar esse conceito para que vocês não confundam. Até porque eu estava mencionando, gente, com vocês sobre a noção que se deve ter sobre algumas expressões que a gente vai falando aqui com todos. E meu receio é de que em algum momento vocês se percam um pouco. Princípios fundamentais, os 4 primeiros artigos, direitos fundamentais, um pouquinho diferente. Pois bem, a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental. E como princípio fundamental, ele é um princípio inalienável, ele é um princípio impenhorável, ele é universal, não escolhendo situações, ele é dotado de universalidade, ele é relativizável, porque não existem princípios também absolutos. Princípios esses que, quando eu digo inalienável, impenhorável, imprescritível, como características, eu estou dizendo, por exemplo, que eu não posso pegar a minha dignidade e colocar como uma hipoteca ou um penhor. Eu não posso chegar e dizer assim, ó, fulano tal, eu prometo que vou pagar a casa que comprei do senhor no dia 5 de setembro. E que se não o fizer, o senhor pode tirar de mim a minha dignidade. Eu me lembro até do filme O Alto da Compadecida, em que Chicó, ele, quando tá querendo casar com a filha do coronel, ele oferece uma tira de couro dele, meio que pressionado para oferecer essa tira de couro. Né? Quando a gente diz assim, oferecer a tira de couro do próprio lombo, é a ideia de dignidade,
A dignidade ela é impenhorável, ela não é negociável, ela é imprescritível. Sua dignidade só vai durar mais 10 anos. Depois disso está prescrita, viu? Não é assim. Temos até uma situação muito curiosa que aconteceu na França, gente, só para você ter ideia do valor da dignidade. Na França, alguns bares temáticos, eles estavam resgatando alguns jogos, algumas brincadeiras, algumas farras que aconteciam na Idade Média. Entre essas farras, existia o chamado lançamento de anão. O que era o lançamento de anão? Você tinha lá 10 anões com tamanhos um pouco variáveis e pesos diferentes. Tinha um menorzinho, um anão um pouco maiorzinho. E qual era o objetivo? Você pegava o anão para mostrar sua força e jogava o anão à máxima distância que você conseguisse. Aí ele caía lá numa piscina de bolinhas e tal. E o objetivo era você demonstrar a sua força. Então as pessoas que iam para esses bares pegavam os anões, escolhia-se lá pelo tamanho e tal, peso, e jogavam o anão. E aí o Ministério Público francês entrou com uma ação tentando proibir esses jogos, dizendo que ali havia uma lesão à dignidade da pessoa humana. Que se estava lesionando a dignidade humana. Pois bem, o Ministério Público francês entrou com isso e algumas pessoas foram ouvidas, alguns anões, os principais interessados, foram ouvidos. Aí algumas reportagens chegavam junto do anão, e aí anão, tudo bom e tal, cara, como é que vai? Você trabalha nesse bar? Trabalho. E aí você é contra ou é a favor a continuação dos jogos de lançamento de anão? Aí o anão dizia, rapaz, eu sou favorável. Sou favorável porque eu estou sustentando minha família com esse trabalho. Aí perguntava um outro, bicho, eu não sustento minha família e tal, mas eu ganho uma grana boa aqui, pra mim tá bom. Resultado do julgamento da ação. Deu-se ganho de causa ao Ministério Público, proibindo-se os jogos, sobre a alegação de que a dignidade da pessoa humana... foi mesmo. Será que foi? Deixa eu ver. Não foi Chicó? Não, pô, foi Chicó. João Grilo foi quem impressionou e arquitetou, salvo engano. Não me recordo com muita exatidão, não. Alex nos trazendo esse informe. Foi Chicó mesmo, salvo engano. Mas, pois bem, olhe. E agora vai ficar João Grilo ou Chicó? Pois bem, olhe. O que ocorreu? O Ministério Público francês, quando entrou com a ação e conseguiu que a Suprema Corte francesa proibisse os lançamentos de anão, se baseou em um princípio. Eles diziam o seguinte, a dignidade humana, ela é inalienável. Não pode o anão alegar que para ele não tem problema e ele vai alienar a sua dignidade sendo ali afrontado. Então, isso é só para que vocês tenham uma noção da extensão e valor desse conceito de dignidade da pessoa humana. Menino, ainda está se falando do filme. Depois vocês assistem um trechinho para verificar com quem foi dos personagens aí atingidos, né? Se João Grilo ou Chicó. Inclusive, só para recordar, eu sou fãzaço de Ariano Suassuna, que escreveu a obra O Auto da Compadecida, né? A literatura nordestina, só para fazer uma rápida pausa, a literatura nordestina ela é simplesmente fantástica, né? Eu tenho algumas afeições pessoais dentro da literatura nordestina, mas em particular tem um escritor fora da nordestina, mas que tem um viés do sertão, que escreveu sobre o sertão de Minas Gerais, o Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, na obra O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Eu vejo em alguns momentos trechos de Sagarana, que é uma das grandes obras de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa que ficou conhecido no Brasil inteiro depois que ele publicou. Já era um pouco conhecido, mas a obra Grande Sertão Veredas foi aquela alavanca maior.
o Guimarães Rosa, que era médico de formação, mas um apaixonado pela cultura sertaneja do sertão de Minas Gerais, que é encantadora essa cultura, né? E para quem aí gosta de uma boa literatura, sugiro a leitura de Sagarana. E na obra Sagarana tem um conto intitulado A Hora e a Vez, de Augusto Matraca. Depois eu faço uma listinha de indicações, sugestões para quem quiser aí ver alguma coisa, assistir, enfim. Ter uma visão para além desse tecnicismo, mas que é bom também, porque não deixa de ser uma boa leitura, ou boas leituras, né? Bem, retomando. Eu mencionava para vocês, gente, o valor da expressão dignidade da pessoa humana e como isso nos é importante. Mas para não fugirmos de nossa temática, que é a interpretação constitucional, a hermenêutica constitucional, eu gostaria de caminhar um pouco mais em algumas situações de interpretação, de como interpretar, de como conviver. Eu vou selecionar aqui e colocar para vocês, vou copiar um trecho da Constituição, que é a cabeça do artigo 5º do texto constitucional, e vou dividir com vocês esse trecho. Gostaria que vocês lessem, e nós vamos fazer uma primeira interpretação, uma interpretação gramatical do caput do artigo 5º, e depois nós vamos fazer interpretações mais sistêmicas. O que é interpretação sistêmica? É aquela que vai levar em consideração o todo do texto constitucional. O que é a Constituição como um todo. Eu quero que vocês observem, meus amigos, a leitura do artigo 5º. Olha o que diz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí nós temos uma série de incisos. O artigo 5º do texto constitucional é o mais longo artigo da nossa Constituição. Nós temos a Constituição dividida em algumas partes, gente. Nós temos o preâmbulo, nós temos os títulos constitucionais, que são as disposições gerais, e temos as disposições transitórias. Tá? Imagine o 5º artigo, que, como eu mencionava, é o mais longo, o mais robusto, assim chamarei, artigo da nossa Constituição. E o artigo 5º, ele nos exige uma série de conhecimentos. E como eu dizia sobre condições da Constituição, eu falava que nós temos o preâmbulo, nós temos o corpo geral, as disposições gerais, nós temos as disposições transitórias. A Constituição ela só tem 250 artigos, é um texto pequeno. E do primeiro ao 250º artigo, esses 250 artigos, nós temos uma leitura que exige em alguns momentos alguma linha de interpretação maior ou menor, algumas nuances, enfim. Mas o que eu quero para o momento é entendermos o 5º artigo da Constituição e fazermos uma análise, primeiro superficial, uma leitura gramatical. Observemos. Olha o que diz o texto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, primeira pausa, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Então, uma primeira pausa me leva à seguinte compreensão, uma interpretação gramatical. Imagine, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida. Ora, então se o estrangeiro não for residente, estiver em trânsito, estiver a turismo, ele não tem direito à vida, à liberdade, à igualdade? Observe que se eu fizer
uma interpretação, um raciocínio apenas gramatical, eu irei praticar injustiças. O Constituinte, ele teve uma atecnia, uma infelicidade na construção do caput, talvez do artigo mais importante, ou dos mais importantes do texto de Constituição. Porque imagine, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Não precisaria dessa expressão. Escrever a expressão residentes no país excluiu os outros tipos de estrangeiro que estariam apenas em trânsito, a turismo, de passagem, em estudos. Então, houve aí uma atecnia, uma infelicidade na construção. E se você for interpretar dessa forma, gramaticalmente, exclusivamente, você praticará ou eventuais injustiças. Sabemos que o Constituinte não quis dizer isso. Até porque o início do artigo, ele nos sugere uma universalidade. Todos são iguais perante a lei. Agora, claro que quando você fala na última parte, nos termos seguintes, você pode criar uma relativização. Como assim? Todos são iguais significa um conceito absoluto? Entendeu minha pergunta? Significa um conceito absoluto? Deixa eu responder a pergunta de Jéssica. Já começou a aula, o assunto, desde o primeiro momento. O assunto, a gente está falando, deixa eu escrever, hermenêutica constitucional. Sim, Jéssica. O que é hermenêutica constitucional? É capacidade de você interpretar. Quais são os caminhos para você interpretar? Quais são os pontos? Primeiro, você tem que ter um mínimo de razoabilidade ou de proporcionalidade. Por isso, os exemplos que eu dei lá atrás, no início da primeira metade da aula, lembra-se? Quando eu falei do caso de Ulisses, navegando pelo mar Egeu. Quando a gente fala sobre capacidade de interpretar, de aplicar ou não essa lei ou aquela, se a lei nova deve mesmo revogar a lei mais antiga. E quando eu digo a lei nova revogar a lei mais antiga, quais são os critérios que eu devo utilizar para aplicar essa regra apreendida desde o primeiro semestre com os alunos de direito? Compreendeu, Jéssica? Da mesma forma, quando você questiona o conflito de conceitos. E para bem interpretar, você precisa de um vetor de interpretação. O que é o vetor de interpretação? No caso da Constituição, como eu dizia, a dignidade da pessoa humana. Daí o exemplo com o caso dos anões na França. A valoração, a demonstração de valor que existe nessa expressão, dignidade da pessoa humana. Da mesma forma que dignidade da pessoa humana repousa para o direito constitucional, o princípio da boa-fé objetiva repousa para o direito civil ou o Código de Defesa do Consumidor, as relações consumeristas. Mas para interpretar, nós temos vários caminhos. Eu posso ter uma interpretação gramatical, eu posso ter uma interpretação apenas histórica, eu posso ter uma interpretação que é sistêmica, levando o conjunto conceitual da Constituição. Entende? Então, assim, a interpretação, ela tem um primeiro passo. O primeiro passo, me parece que seria o mais simples de ser percebido, aquele que é o passo gramatical. Entender a partir do que está escrito. Mas entender a partir do que está escrito, pura e simplesmente, pode nos levar à aplicação de injustiças, a construir injustiças. Daí, usarmos do artigo 5º como um exemplo disso. No artigo 5º eu tenho que, logo no seu caput,
que todos são iguais, sem qualquer tipo de distinção, e aí ele reforça. O interessante no caput do artigo, eu vou colocar mais uma vez aqui que subiu, ó. Observe que o caput do artigo 5º, ele tem um fato curioso. O legislador ele diz assim, todos são iguais. E quis reforçar a ideia. Quis dizer assim, ó, todos quem? Todos mesmo? Aí ele diz sim, todos, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Só que caiu numa infelicidade na medida em que reduz o conceito e o alcance de estrangeiro. Porque limita estrangeiro à condição de ser residente. E não foi esse o intuito legislativo. Foi de fazer uma ampliação. Da mesma forma que quando, e eu posso usar vários exemplos do mesmo artigo 5º. Por exemplo, vou aqui mais uma vez, olha, vou pegar do mesmo artigo 5º, vou um pouquinho adiante, ó, e o que o STF tem feito, inclusive. Vamos pegar o inciso 11 desse mesmo artigo 5º, trazer para cá, ó. Isso para dar uma ideia de necessidade de interpretação reduzicionista. Deixa eu dar 3 expressões aqui, que eu não sei se vocês vão se recordar em relação ao 2º grau, viu? Nós, quando interpretamos, nós muitas vezes acabamos, e são considerados, quando a gente constrói redações, são considerados erros. Você pode acabar extrapolando, reduzindo, ou contradizendo o texto. São erros de interpretação vistos comumente na língua portuguesa. São considerados erros. No universo jurídico, nós vamos considerar não necessariamente como um erro, mas como uma necessidade para adequação do texto. Vamos explicar aqui. Observe. Eu, quando leio, posso reduzir. O que é reduzir? Enxergar menos do que foi dito ou do que foi escrito. Eu posso extrapolar, que é muito comum. Eu enxergo além do que estava escrito. Eu cometo uma extrapolação. Ou eu acabo contraditando. Eu acabo lendo uma coisa, entendendo outra. Quando a gente escreve uma redação, normalmente em vestibulares e tal, que era muito comum, dava-se um tema de redação, e o professor de redação sempre dizia, olha, cuidado para você não cometer um desses erros. Você pode fugir do tema, viu? Cuidado para você não fugir do tema, não reduzir a extensão do tema ou não contradizer o tema. Eram considerados erros. Para nós, no universo jurídico, nós vamos precisar e vamos nos apropriar de extrapolações, de extensões, de ampliações ou de reduções. Muitas vezes o Supremo Tribunal tem feito isso, eu vou lhes dar já um exemplo. Olha o que diz o inciso 11 desse mesmo artigo 5º. E vou lhes dar como isso tem sido colocado. Observem. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Escutem bem. Para quem nunca leu o inciso 11 do artigo 5º, uma segunda leitura. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Fazer uma rápida pausa. Morador. O que eu interpreto da palavra morador? Morador é dono, é o proprietário. Morador é o inquilino. Morador é a empregada doméstica. A quem se equipara esse conceito de morador? Antes, fala aí, Vitor. Professor, eu creio que o morador seja aquele que vive dentro da casa, tá entendendo? Não exatamente o proprietário. Pronto, não precisa nem morar, realmente. O STF vai entender
que aquele indivíduo, olha que interpretação, olha o gesto que eu vou fazer aqui, interpretação para além do escrito, interpretação que extrapola o escrito. O STF vai entender que morador é o que tem aparência de morador. A empregada doméstica, ou diarista, que ali trabalhe, que fique ali algumas horas no serviço. Jussiene, e aí eu aproveito até para enfatizar, não é necessariamente quem habita no sentido real de morar. Pode ser aquele indivíduo que apenas está trabalhando como empregada doméstica, aí diz o STF que é aquele que tem aparência de morador. Então, se a empregada doméstica, ela nega o ingresso de alguém, não autoriza o ingresso desse alguém, a casa ela está blindada como um asilo inviolável. Como um asilo inviolável. O que o Supremo Tribunal fez? Pegou a ideia de morador e estendeu esse conceito. E quando eu falo de extensão do conceito, olha que coisas curiosas. Sim, rapidinho. Eu não estou falando para vocês como é que as discussões foram realizadas para se chegar a esse entendimento final, viu, gente? Eu estou mostrando para vocês o resultado final das discussões. Para que, numa relação de interpretação, você perceba o efeito aí. O efeito foi extrapolativo. Se colocou para além do que estava escrito. E observe ainda, e eu vou usar aí esse caminho do Supremo, olha o que ele diz. A casa é... Eu vou mais uma vez, fazer cortes no inciso. A casa. O que é casa? Qual o conceito de casa? Até onde eu terei e poderei aplicar esse conceito de casa? O que se entenderá por casa? Eu lhes pergunto, um hotel é casa? Um hotel não é propriedade minha, utilizada por terceiro. É casa? E quando você diz assim, qualquer propriedade privada é casa. Eu agora estou no meu escritório. Aqui é casa? Tem esse conceito de asilo inviolável. Deixa eu ver, Rebeca, antes que suba muito. Deixa eu ver. Professor, eu não entendi. Eita, subiu um pouquinho. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Professor, eu não entendi. Desculpa. Deixa eu ver aqui se eu consigo manusear aqui melhor. Para baixar um pouquinho. Vixe, foi o que eu fiz aqui. Rebeca, repete aí sua pergunta. Posta novamente sua pergunta aí que subiu um pouco. Posta novamente aí que eu não peguei. Deixa eu ver aqui. Tá, professor, se eu não... Peraí, rapidinho. Dá só uma pausazinha, gente, nas perguntas aí pra não subir muito. Viu no chat aqui? Deixa eu ver só. Rapidinho, 2 segundos só. Viu? Não posta mais ninguém, não. Só pra eu responder a essas, depois eu retomo. Professor, se eu não entendi errado, o senhor falou que era para a interpretação, o primeiro passo seria a interpretação gramatical. Beleza. Quais seriam os outros passos para não cometermos uma injustiça, como o senhor mesmo destacou no artigo 5º? Ó, primeira linha é essa de uma interpretação gramatical. É a linha introdutória, porque é isso que nos faz leitores. Só que a partir daí, Rebeca, nós vamos nos apropriando de outros conceitos. Nós podemos fazer uma interpretação de todo o conjunto da Constituição. Eu penso assim, que é chamada de interpretação sistêmica. O que é a Constituição como um todo? O que a Constituição prioriza? A Constituição prioriza a dignidade da pessoa humana. Pois bem, se prioriza a dignidade da pessoa humana, tem o quê? Excluir os estrangeiros não residentes é uma agressão à dignidade da pessoa humana.
Então, eu vou interpretar, já que eu tenho um conceito do todo constitucional, que quer abraçar ou se ampliar sobre tudo enquanto existente, do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, uma Constituição democrática, cidadã, uma Constituição que tem valores focados nos princípios, que são os 4 primeiros artigos. A partir daí eu faço as minhas interpretações, nós faremos as nossas interpretações. Eu posso fazer uma interpretação histórica, o contexto em que a Constituição foi escrita. Por exemplo, quando eu falar de imunidades parlamentares, nós nos recordaríamos que as imunidades parlamentares dão ao parlamentar, deputado ou senador, desde a expedição do diploma, a inviolabilidade do seu discurso, a imunidade material. O cara ele não pode ser processado civil ou penalmente pela proferição de suas palavras, opiniões ou votos. Por que eu blindei tanto o parlamentar em 88? Porque quem escreveu a Constituição em 88 conviveu com o regime militar. Viu, soube, vivenciou casos como o de um deputado, o Rubens Paiva, que foi preso, que foi torturado, desapareceu no regime militar. Então, o que se tem é uma interpretação nesse momento de tivemos muitas blindagens para os parlamentares, com as imunidades parlamentares, isso em decorrência do momento em que a Constituição foi escrita por pessoas que estavam naquele momento, que vivenciaram aquele momento, e dados os temores, as experiências, blindaram os parlamentares. Eu estou fazendo uma interpretação para entender por que foi feito, por que foi construída uma blindagem em favor daqueles indivíduos. Compreende? E algumas delas, inclusive, necessitando de gritante revisão. Eu acho que nós precisaríamos, inclusive, diminuir a extensão das garantias e imunidades. Não só parlamentares, não. As imunidades do Executivo, as imunidades do Judiciário. Me parece que não é ponderável, por exemplo, um juiz, ele, quando comete um ato contra o erário, contra a administração pública, um juiz quando se envolve num crime, ele terá a perda do cargo, mas com a manutenção de seus direitos de aposentadoria, o que não acontece para os outros servidores públicos. Inclusive o servidor público já aposentado, uma vez que descoberta uma conduta criminosa dele praticada no exercício da função, ele perde todos os direitos fundiários dele. Ele perde todo o período de contribuição. Em regra, ele não terá o direito de aposentadoria. Então, algumas das garantias que foram construídas em favor dos parlamentares têm um fundo de raiz histórica, então interpretaremos a partir de um contexto histórico. E voltando um pouco mais, quando eu falava, e aí subiu um pouquinho, deixa eu ver só aqui a de Emanuele. Emanuele pergunta: eu acho que essa situação de morador pode se encaixar nas casas de aluguéis, as pessoas não são necessariamente proprietários da casa, mas são moradores. Seria isso? Sim. Mas não só os inquilinos. Como eu dizia, a empregada doméstica, aquele indivíduo que tem a aparência de morador. E eu estava, para além disso, quando falava sobre a questão da casa. O que é a casa? A casa pode ser um escritório, a casa pode ser um motel, a casa pode ser um hotel, a casa pode ser a boleia de um caminhão. A casa poderá ser a boleia de um caminhão. Imaginem, enquanto o caminhão estiver em trânsito, ali não é casa. Enquanto o veículo estiver em trânsito transportando mercadorias, fazendo a sua função originária de veículo, ali não tem equiparação à casa. Agora imagine que o caminhoneiro, quando ele para, ele vai fazer o seu pernoite, ele tem lá no seu caminhão, os mais modernos tem cama, beliche, os mais antigos tinham uma redinha que o pessoal colocava no caminhão 1113, caminhão antigo. Ali, naquele momento do pernoite, em que ele pega
o fogãozinho dele de 2 bocas, vai fazer a sua refeição, ali se equipara a casa para efeitos de inviolabilidade. Então, o que é casa? A casa passou a ter um conceito, meus colegas, ampliado pelo Supremo Tribunal Federal. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Só para vocês terem uma noção, gente, nós pegamos o artigo 5º e, no seu inciso 11, fizemos uma análise de 2 palavrinhas, do conceito de casa e do conceito de morador. Para que só aí você já tivesse uma noção. Compreende? Eu estou vendo aqui Lucas mencionar Canotilho. Olha, J. Gomes Canotilho, ele tem uma especificidade em relação aos direitos fundamentais, mas nós temos doutrinadores que me parecem mais... não são tão densos quanto Canotilho. Só para vocês terem uma ideia, temos 2 tomos de livros só de direitos fundamentais de Canotilho. Extremamente extenso, que é louvável. Mas nós temos outras linhas de interpretação de Conrad Hesse, de Hans Kelsen, de Ferdinand Lassalle, que são teóricos do direito constitucional. E eu estou falando esses nomes, e aí talvez vocês pensem, como é que eu vou pegar esses nomes, como é que eu vou me estruturar, me organizar? Vou passar de forma organizada para vocês algumas sugestões, para bem entendermos quais os caminhos de entendimento da Constituição. Agora, deixa eu fazer uma ressalva também, viu, gente? Quando cada um de nós interpreta, nós colocamos um pouco de nós no ato de interpretar. Escutem bem o que eu estou te dizendo, viu? Quando nós interpretamos, colocamos um pouco do que nós somos na interpretação. E quando eu falo sobre isso, colocar um pouco de nós, significa que nós estamos colocando o que nós temos de leituras anteriores, da bagagem cultural que você carrega. Isso vai facilitar, se for uma boa bagagem cultural, a sua interpretação. Entendeu? Uma bagagem cultural pequena dificultará também o ato de interpretar. Claro que nós temos caminhos para fazermos isso. E quando eu digo bagagem cultural, imagine quando eu falei sobre o regime militar. Se você não sabe em que contexto, ou qual era o contexto histórico para a criação de um determinado texto de Constituição, você vai ter dificuldade para entender os caminhos que levaram à presença desse ou daquele artigo naquele texto. Deixa eu fazer um apanhadozinho com vocês aqui bem rapidamente. Vamos fazer um histórico das constituições escritas no Brasil. Bem rapidamente, viu? Só para mostrar a importância de a gente estar ampliando os nossos conhecimentos. Primeira Constituição brasileira. De que ano é? Esqueci de mencionar. A pergunta é para vocês, viu? Pode perder o acanhamento. Quando foi a primeira Constituição? Isso, menino Lucas. 1889 foi a segunda. A primeira Constituição, inclusive, ela foi a mais longa, de 1824 a 1891. Só para corrigir aí uma data. 1889, nós tivemos a Proclamação da República. E que foi um marco. Mas vamos aqui colocar algumas datas para nós nos guiarmos, bem nos guiarmos. E vocês perceberem, gente, como é curioso essa noção histórica, como ela será importante sobre muitos aspectos. E observem que as constituições normalmente, meus amigos, elas são construídas, criadas em um momento de grande instabilidade social, um momento revolucionário e tal. A de 1824, o que precedeu? Quais foram as condições que levaram à Constituição de 1824?
2 aninhos antes, 1822, o Brasil se tornava independente em relação a Portugal. Lembre, por exemplo, 2 de julho de 1823, meses depois da independência em relação a Portugal. Nós não poderíamos continuar sobre a influência, a égide da influência portuguesa. Teríamos que criar nossos próprios textos jurídicos constitucionais. Esqueçamos aí ordenações manuelinas, filipinas. Agora, agora o que deve preponderar é uma Constituição nossa, escrita por nós. Então, observe que a Constituição de 1824, ela é filha daquilo que ocorreu 2 aninhos antes, em 1822. Aí você pula. Um dos meninos aqui, Humberto, escreve, a próxima Constituição, 1889. 1889, na verdade, é um ano contundente, nefrálgico. Deixaremos de ser monarquia, seremos república. Proclamação aí da república. Lembre-se aí dos marechais, Floriano, Deodoro, Marechal Mão de Ferro. E 1889, 2 anos depois, proclamamos a república. Na verdade, deixa eu dar uma data a mais, porque ela tem um efeito, um impacto econômico muito forte. Em 1888, abolimos a escravidão. Em 89, proclamamos a república. Em 1891, escrevemos a primeira Constituição republicana, da era republicana. E aí vamos viver a política do café com leite. Pá! Ora um presidente de São Paulo, ora de Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, até que João Pessoa é assassinado na Paraíba, crime passional, mas que foi usado como um viés político. Júlio Prestes não vai assumir. Quem vai assumir? Na verdade, à frente de um governo provisório, o gaúcho, o Getúlio Vargas, que só deveria ficar no poder 2 aninhos ou alguns meses, mas prorroga a sua estadia, prorroga tanto que São Paulo não concorda e diz, se esse baixinho ficar aí, ele vai tomar gosto pelo poder, não vai querer sair mais não, viu? Tira o homem. E aí nasce a Revolução Constitucionalista. A Revolução Constitucionalista foi abafada porque São Paulo ficou isolado dos outros estados, mas o principal, no Estado Novo ainda vai ser um pouquinho à frente, 37. Em 34, cria-se a Constituição em julho de 34, para retratar um pouco isso. Só que a própria Constituição previa novas eleições dali a alguns meses, que seriam ocorridas em 35, mas não ocorrem essas eleições porque explode no Brasil a intentona comunista. Olha que coisa curiosa. Quem liderou a intentona comunista foi o mesmo cara que liderou a coluna Prestes em 1928, 6 anos antes. Percorreu ali o interior do Brasil. Depois Prestes sai do Brasil, vai fazer um estágio, vou chamar de estágio, na União Soviética, ainda a União Soviética, se filia ao Cominter, que era o Partido Comunista Russo. Lá ele vai conhecer a menina, que seria sua esposa, a Olga Menário Prestes. Quando a intentona comunista explode no Brasil em 1935, o Getúlio usa isso como argumento e diz, não vai dar para fazer eleição, gente. Você está vendo aí o Brasil como está arrasado. Intentona comunista, prendendo gente nos quartéis. Então, suspende as eleições. O que nós vamos fazer? Suspensas as eleições, ele vai adiando. Em 1937, Estado Novo. Fecha o Congresso, institui o Estado Novo. Imagine, o cara já está há alguns anos no poder, toma gosto. Curiosamente, em 1939, a Polônia é invadida. Inclusive, logo depois nós vamos conhecer um dos mais famigerados e terríveis campos de concentração de Auschwitz. Imagine que 1939 é o primeiro passo, é o início da Segunda Grande Guerra, que só terminaria em 44. Em 1944, o final da Segunda Grande Guerra marca uma bipolarização do mundo. De um lado, União Soviética, do outro lado, Estados Unidos da América. A primeira bomba atômica é jogada em Nagasaki, depois em Hiroshima.
6 e 8 ou 9 de agosto de 45, para ir arrematar o final da Segunda Grande Guerra. Logo depois do final da Segunda Grande Guerra, de 45, o marco das bombas atômicas, uma rápida curiosidade, a bomba atômica que explodiu em Hiroshima, ela não necessariamente toca o solo. Alguns estudos demonstram que ela explode a metros do contato com o solo, libera uma energia térmica tão grande, que essas telhas que nós conhecemos de cerâmica, encontradas a cerca de 1 quilômetro do epicentro de explosão da bomba, elas estavam retorcidas. Imagine a quantidade de liberação de calor ali com a bomba atômica em Hiroshima. Levou até um poema de Carlos Drummond de Andrade, A Rosa de Hiroshima. Mas em 46, Vargas já estava há 15 anos quase no poder. Em 46 nasce uma nova Constituição. Constituição essa, diga-se em passagem, em 46, tecnicamente tão boa quanto a de 88, viu? Talvez, naquele momento, uma das mais bem edificadas, construídas constituições do período, historicamente falando. Essa Constituição de 46, ela vai viger até 67. Só que 3 anos antes da Constituição de 67, golpe militar. Em 64. 3 anos depois, Constituição de 67, que, pasmem, apesar da Constituição de 67 ter sido publicizada dentro do regime militar, ela ainda não era uma Constituição antidemocrática. Ela se tornará uma Constituição antidemocrática com os atos institucionais e, pior, com a emenda constitucional número 1, que é de 1969 e que reforma, imagine, uma emenda alterando boa parte do texto constitucional de 67. Por isso, às vezes, a gente estuda a Constituição de 67/69. E continuou assim de 69 até 85, quando o João Batista Figueiredo, o último presidente militar, sai do poder. Período de transição, cria-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Quem vai presidir a Assembleia Nacional Constituinte? Ulisses Guimarães. A Assembleia Nacional Constituinte, formada entre 85 e 86, leva quase 3 anos escrevendo a Constituição, que em 5 de outubro de 88 promulgará o texto que hoje eu estou aqui pegando o artigo 5º, inciso 11, e estudando com vocês. Por que eu fiz esse histórico? Por um motivo, colegas. Eu só vou ter como bem conhecer alguns artigos de cada uma dessas constituições se eu reconheço qual é o enredo histórico para a construção delas. Se eu não tiver isso, meus colegas, eu estarei capenga, titubeante, vacilante, porque analisar um texto sem conhecer as influências de quem escreveu aquele texto não me ajudará na boa interpretação. Vocês compreendem isso? Só que a interpretação que tem esse viés de conhecimento histórico também não é a única. Não é o único caminho que deve ser utilizado, meus amigos. Eu estou mencionando para cada um de vocês que é um dos caminhos que nós utilizaremos. É esse que tem um lastro histórico. O primeiro é um gramatical, eu tenho que ler primeiro, eu tenho que pegar o texto, fazer uma leitura, me apropriar dos termos, das palavras, entendê-las e fazer, a partir daí, uma primeira interpretação. E depois ponderar essa interpretação gramatical. Será que ela não vai trazer injustiças? Vamos verificar o contexto histórico, será exatamente isso? Porque se o contexto histórico ele se altera, eu devo pensar na possibilidade de alteração também dessa faceta de interpretação. Quando nós falávamos do reconhecimento da união estável entre homem e mulher, eu estou falando de um texto escrito há 35 anos atrás, publicado há 35 anos atrás, que dizia ser reconhecida a união estável entre homem e mulher. Mas a sociedade de hoje ela é distinta.
O homoafetivo, o homoerótico, ele não está tão mais fragilizado e marginalizado socialmente como era há 25 ou 30 anos atrás. Eu lembro de um vídeo que de vez em quando circula aí, em Instagram, Facebook e tal, de uma matéria que foi feita pela Rede Globo, em que um repórter perguntava a algumas pessoas na rua: vem cá, o que é que você acha do homossexualismo? O que é que você acha de um casal de homens se beijando? Ah, pra mim isso é pouca vergonha, esses caras têm que matar. Tem que matar mesmo. Abertamente as pessoas dizendo, tem que matar. O preconceito ainda existe, é latente, é contundente, nós temos exemplos disso no nosso cotidiano, mas a sociedade ela está num outro momento evolutivo. Não estamos ainda com uma Constituição para além da época vivida hoje, porque imagine que o nosso Congresso Nacional é formado por bancadas muito fortes. A bancada da bala, dos 3 Bs. A bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi. A bancada ruralista é muito forte. A bancada religiosa é muito forte. E isso traz valores. Eu não estou dizendo que se isso é bom ou ruim, não, viu? Não me vejam mal, diga-se logo de passagem. Eu estou dando os fatos. E quando eu digo que assim, ó, para que você não faça uma interpretação extrapolando sobre o que eu estou dizendo. Eu estou lhes dando os fatos. Qual é o fato? Nós temos uma bancada muito forte, que é ruralista, temos uma bancada muito forte, que é religiosa, e nós temos uma bancada de segurança pública que também é muito forte. Nós não podemos fechar os olhos a isso. Então, as regras que são criadas, aprovadas, as leis, elas levam em consideração as influências de quem está votando. E nós interpretamos também de acordo com as influências dos contextos que são construídos. Compreendem, gente? E ainda, voltando, deixa eu colocar aqui, porque falei um pouco mais dessa questão interpretativa, mas só para mencionar ainda, observem, gente, só para balançar e bagunçar um pouco mais o juízo de vocês, de cada um de vocês hoje. Observe a última expressão: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Já foi objeto de discussão saber o que é dia. O que é dia? Se você me disser que dia é o período compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol, eu tenho uma resposta. Mas se eu disser que até às 18 horas, Beatriz, eu posso ter uma duvidazinha. Por quê? Porque a depender do momento que nós estejamos, do mês em que estejamos, eu tenho, principalmente no sul do Brasil, eu tenho uma oscilação. Tem momentos que 18 horas aqui no Nordeste, a depender do mês, tá céu claro. Céu claro. Da mesma forma que quando eu vejo ali sendo colocado 6 horas, se for o conceito de nascer do sol e pôr do sol, o alvorecer e o crepúsculo, se eu tenho conceito de nascer e pôr do sol, eu não poderia usar horários rígidos, período compreendido entre as 6 e as 18 horas. Até a hora que a gente toma café. Verdade. Não fala de comida não, Letícia. Não é o momento apropriado agora que eu estou aqui morrendo de fome já. Mas, observem, o STF, para evitar essas condições climáticas, resolveu dizer, ó, dia não é nascer do sol e pôr do sol. Dia é o período compreendido entre as 6 e as 18 horas. Boa, Rebeca. Então, o que se tem, meus colegas? Nós temos uma construção que estamos fazendo, no sentido de demonstrar os caminhos para se interpretar e de construir uma boa resposta. Mas eu quero lhes dar uma situação. Eu não vou lhes dar a resposta.
Eu quero que vocês pensem sobre isso como um exercício para a casa de vocês. Vou lhes dar um caso, tá bom? E eu quero saber qual seria a decisão mais apropriada para o caso. Eu quero que vocês me escutem. Estou aqui me ajeitando na cadeira. Eu vou lhes dar aqui uma situação, tá bom? Eu quero saber como é que vocês interpretariam a Constituição para resolver esse conflito, tá bom? Veja-se bem, escutem bem, viu, gente? Eu vou dar um caso para vocês em que 2 artigos da Constituição vão conflitar. 2 artigos da Constituição vão entrar, em conflito, tá bom? E eu quero que você use um pouco do seu bom senso, de suas interpretações, pondere, se quiser escrever para me trazer isso como um texto escrito, vou ficar feliz. Se preferir não tem problema, não vamos criar uma rigidez agora. Mas eu vou lhes dar primeiro os artigos da Constituição e depois eu vou ao caso, tá bom, gente? Eu tenho o artigo 12, interessante, quando eu fico empolgado eu começo a estralar os dedos. Imagine que eu tenho um artigo da Constituição, o artigo 12 da Constituição, que vai me dizer o seguinte, é o artigo que fala sobre nacionalidade, viu, gente? O artigo 12 vai me dizer que existem brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Não precisa você entender muitos desses conceitos, não. Vou lhe dar os artigos, tá bom, gente? Eu tenho brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Quem é brasileiro nato? O Brasil adotou 2 regras, jus soli e jus sanguinis. Qual a primeira regra? Nasceu no Brasil, é nosso, é brasileiro. Curiosidade, jus sanguinis, filho de brasileiro, é brasileiro. Beleza, gente? Essas são as regras gerais. Paulo, tem exceções? Sim, tem exceções. Se o menino que nasceu aqui no Brasil, filho de pais estrangeiros, se os pais estiverem a serviço do país de origem, o menino não é brasileiro, o menino é estrangeiro. Só para lhes dar o exemplo de uma exceção. Se o filho de brasileiro, jus sanguinis, se esse menino nasceu no estrangeiro, esse menino tem que ser registrado em repartição pública competente. Alcançada a maioridade, ele tem que optar pela nacionalidade brasileira. Eu estou dando algumas ressalvas aqui, mas o principal é entendermos que ele não tem... Deixa eu ver. Alguém me pergunta. Aquele nascido no Brasil ou filho de pais brasileiros, ele não teria dupla nacionalidade? Depende. Se o país dos pais desse menino não adotarem o jus sanguinis, for apenas jus soli, o menino não terá dupla nacionalidade. Nós poderemos ter sim o chamado polipátrida. O que é o polipátrida? Das pátrias. Mas se evita, se briga para que a criança não seja jamais apátrida, sem pátria, viu? Mas o principal não é isso não, viu, gente? Eu só estou ambientando vocês. Também temos apátridas. É isso que eu estou comentando, Rafael. A Organização das Nações, ela briga para que nós não tenhamos nascimentos de apátridas, que seja reconhecido o indivíduo como nacional de algum país. Mas o que eu quero, gente, é outra coisa. O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Quem é brasileiro nato é filho de brasileiro, compreenderam? Jus sanguinis, filho de brasileiro, ou nascido no Brasil. Mencionei para vocês aí essas ressalvas e tal do artigo 12. E temos o brasileiro naturalizado. Quem é o brasileiro naturalizado é aquele que é o estrangeiro que mora aqui no Brasil. Temos algumas regrinhas, né? O cara que mora aqui há 15 anos ininterruptos, sem condenação criminal, ele pode requerer a nacionalidade brasileira, será naturalizado. Temos aquele que é falante de língua portuguesa, o cara que nasceu em São Tomé, em Príncipe, Angola, ele pode, sendo falante de língua portuguesa, vir morar no Brasil, 1 ano de residência,
com idoneidade moral, ele pode requerer a nacionalidade brasileira, brasileiro naturalizado. E temos o caso do português, que é chamado de brasileiro equiparado ou quase brasileiro, onde dizemos que tudo que for concedido em favor dos brasileiros lá em Portugal, aqui será estendido aos portugueses. Estou falando bem rapidinho, viu, gente? Mas o que eu quero que você tenha em mente, viu? Para o caso que eu vou propor. É o fato de nós termos, como brasileiro nato, quem nasce aqui, afastadas as exceções, ou aquele que é filho de brasileiros, ainda que nascido em país estrangeiro. Por que eu tenho essa cautela com brasileiro nato? Porque brasileiro nato tem algumas pequenas distinções, na verdade só são 4, entre brasileiro nato e naturalizado, na Constituição. Uma das distinções, proíbe que brasileiro naturalizado possa ser presidente da República. Então, brasileiro nato pode ser presidente, naturalizado não. Naturalizado não pode ser presidente da República, não pode ser ministro de Defesa, não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, não pode ser presidente do Senado Federal. O brasileiro naturalizado, viu, gente? Temos uma série de pequenas distinções entre brasileiro nato e naturalizado. Agora, somente aquelas que já estão na Constituição. Pois bem, então escutem, viu, gente? Tive que fazer esse apanhado para falar um pouquinho de nacionalidade, que não é assunto nosso, mas só para vocês entenderem o caso que eu vou propor. Quem é brasileiro nato? Pronto, entendido essa primeira parte. A mesma Constituição tem um capítulo, eu pegava aqui meu texto constitucional há pouco, né, em que nós vamos dedicar uma boa parte do nosso texto constitucional a falar da família, da criança, do adolescente e do idoso. Da família, da criança, do adolescente e do idoso é o título 8º do texto constitucional. E o artigo 226, ele vai dizer que o filho adotivo tem os mesmos direitos e garantias do filho biológico. Vocês entenderam isso, acredito. Não existe distinção entre filho biológico e o filho adotivo. Ponto. Entendeu direitinho, gente? O que eu disse? Pois bem, para melhorar ainda meu caso, apátridas são cidadãos brasileiros? Não. Se ele tem cidadania brasileira, ele tem pátria. Essa partículazinha, Adriana, A é negativa, sem alguma coisa, sem pátria. Entendeu? Se ele é brasileiro, ele tem pátria e é nacional do Brasil. Entendeu? Agora, colegas, ponderem aqui comigo. Vou lhes dar uma informação a mais. O filho de representantes do Brasil que estejam trabalhando pela República Federativa do Brasil, brasileiros que estejam trabalhando pela República Federativa do Brasil, embaixadores, por exemplo, que tenham um filho no estrangeiro, esse menino nascido desse casal, ele não precisa esperar a maioridade para optar pela nacionalidade brasileira. Ele já é brasileiro nato, porque os pais estavam representando a República Federativa do Brasil, trabalhando pela República Federativa do Brasil. Pois bem, então vamos agora a um caso, para vocês pensarem. Olha o que ocorre. Imaginem, gente, um casal, isso foi um caso real, viu? Um casal de embaixadores brasileiros. Eles saem daqui, vão para um país estrangeiro. Naquele país estrangeiro, eles vão passar 6 anos. E lá, eles conheceram uma criancinha e adotaram essa criancinha. O menino, salvo engano, tinha... Eu não vou falar a idade com precisão não, viu? Isso é um fato, um dado menor. Mas, salvo engano, a criança tinha 2 anos. Então, o casal de estrangeiros foi
O casal de embaixadores foi morar no estrangeiro, representando a República Federativa do Brasil, adotou uma criança, voltou para o Brasil, com os documentos de adoção. Aqui no Brasil, eles foram regularizar a condição do menino, e na regularização eles queriam, esses embaixadores, que o menino fosse registrado como cidadão brasileiro nato. Contudo, Thaís, pode ser considerado uma extensão, mas a criança não nasceu dentro da embaixada, viu? Só para ter uma ressalva, viu? Isso, tem algumas questões de concurso, Thaís, que falam sobre criança que foi parida em navio de guerra brasileiro. Tem uma série de ressalvinhas aí, de situações que as questões são criadas. Mas vamos lá. Quando foi regularizar a questão da criança aqui no Brasil, o Brasil se negou a regularizar como brasileiro nato, porque disse que essa criança não era filha biológica, portanto não se enquadrava no jus sanguinis, também não seria aplicável o jus soli, porque não nasceu em território brasileiro. E os pais queriam que a criança fosse considerada brasileira. Nata. Brasileiro nato. Para defender essa ideia, eles usaram a Constituição, pegaram o artigo 226 e disseram, é filho meu e é adotivo. E não pode haver distinção entre filho biológico ou filho adotivo. Aqueles que se negavam a fazer o registro da criança como brasileiro nato diziam, ele não pode ser brasileiro nato porque o artigo 12 da Constituição diz que só é brasileiro nato os nascidos de pai ou mãe brasileira a serviço da República Federativa do Brasil, o que não é o caso. É um menino adotado. Pois bem, pergunta para todos vocês. Uns querem aplicar o artigo 12 da Constituição, outros o artigo 226 da Constituição nesse caso. Vocês são os julgadores. Qual decisão vocês tomariam? Qual artigo vocês aplicariam e por quê? Não precisa responder agora. Eu estou já vendo aqui alguns ensaios de resposta, mas não precisa responder agora. Mas eu vou perguntar em próxima aula. Eu queria, na verdade, encerrar esse primeiro encontro nosso trazendo algumas observações e algumas alegrias minhas, algumas felicidades. Humberto, a lei de origem da criança não se aplica, a lei estrangeira não se aplica no Brasil. Entendeu? É uma regra nossa. Nós não aplicamos a lei estrangeira em nosso país. Por uma questão até de soberania, a lei que vigora aqui é a nossa. O que se aplica aqui é a nossa Constituição. Entendeu? Artigo 12 e artigo 226 são os artigos conflitantes. Tá bom? Eu sei que vocês estão aí com muitas perguntas, ponderações sobre esse caso, mas eu estou vendo o tempo aí voar. E eu preciso fazer um discurso de aproximação de vocês, de tê-los comigo. Eu sou professor na FAM há quase 14 anos, como eu dizia no início. Sou muito feliz com o exercício da docência, assumindo a coordenação há cerca de 3 anos atrás. Advogo há quase, não vou dar os dados exatos, vamos dizer assim, há mais de 15 anos. Eu advogo, adoro o exercício da advocacia, tanto é que eu vivo muito dentro também do meu escritório e dentro da faculdade. Já passei por muito perrengue, meus amigos. Primeiro porque estudante sem grana, estudante pobre eu ia fazer um gesto obsceno. Estudante pobre, meu irmão, não é brincadeira não. Eu fui morar em Salvador, tendo que pagar, eu fui estudante da Católica, tinha fiéis, só que meu fiéis não era de 100%, era de 75%. E para pagar esses 25% que faltava, meu velho,
Ah, meu irmão, eu passei até a mão no rosto porque ia lembrando das vacas magras. Minto, eu não tinha nem a vaca magra. Porque quando o cara tem pelo menos a vaquinha magra, tem alguma coisa. E era complicado. Não era fácil não, meus irmãos. E a gente passa por muita coisa bacana. Eu lembro que... eu lembro sem vergonha nenhuma, viu, gente? Eu lembro que tinha um restaurante do lado da Católica, que a gente pagava R$3,80 e podia comer à vontade. Só que tinha uma taxa de desperdício. Se você deixasse comida no prato, aí pesava a comida e cada 100 gramas, eu acho que custava R$5. Era um negócio assim bem absurdo, justamente para você não colocar demais e desperdiçar. E eu lembro que eu não ia ter a grana para o jantar. Eu falei, rapaz, eu vou comer, mas vou comer com vontade, porque eu não senti fome à noite. Nesse dia eu comi tanto que era cozido, então cozido pesa muito. Eu falei, rapaz, e agora que eu não vou aguentar comer esse resto de comida? E tinha na metade do prato para eu mastigar. Eu falei, meu senhor, minha Nossa Senhora, o que é que eu faço? Eu falei, rapaz, não tenho esse dinheiro para pagar. Primeiro que eu tô com meu dinheiro contado aqui. Eu fui no banheiro, voltei pra fora, meu irmão, voltei e comi o resto. Falei, eita Jesus, que tempo difícil. Mas passa também. Graças a Deus eu tive uma mãe extremamente guerreira. O irmão de minha mãe, tio Luiz, inclusive o nome do meu primogênito, meu primeiro filho é Luiz, em homenagem a meu tio, que era um cara muito rico, e que bancou toda a minha educação em bons colégios. Eu não tinha, assim, o dinheiro... A escola vai fazer uma viagem de final de ano. Eu não fazia viagem. A escola vai ter um festival, não sei o que, eu não fazia isso. Mas eu tinha o acesso à boa educação. Isso para mim foi uma vantagem fantástica. E a gente passa por muita coisa. Eu acho que vocês aí vão viver boas experiências na FAM e na UNEF. Vão se sentir felizes, mas depende também muito de cada um de vocês, né? A gente consegue se sobrepor às dificuldades, né? E é bacana quando a gente, em algum momento, se sobrepõe e vive outras dificuldades, viu? Porque não se encerram os ciclos, não. Passei aquelas lá, outras eu vivo hoje. Enfim, mas é muito prazeroso viver. Estar diante disso, gente. Eu acho que é maravilhoso. E por ser maravilhoso estarmos nessas condições, eu sei que também muitos de vocês vão passar por problemas. Eu queria que vocês não sucumbissem diante dos problemas, que vocês sempre estivessem estimulados. Problemas todos nós vamos ter, gente. Alguns vão ter síndrome do pânico, vão ter depressão, outros problemas não emocionais, mas problemas financeiros. Todos nós vamos ter, gente. E temos que aprender a superar tudo isso. Eu lembro que em 1927, um jurista chamado Francisco Otaviano, que era também um grande literato, durante um congresso de direito foi perguntado a ele o que era a vida. O presidente da mesa disse assim, professor Francisco, o senhor não precisa responder não. Garoto, nós estamos falando aqui sobre o conceito de Estado, direito de Estado. O senhor está fazendo uma pergunta sobre a vida. Mas aquilo tocou o professor Francisco Otaviano e ele disse, eu respondo ao menino. Ele se levantou naquele congresso em São Paulo, na década de 20, e disse, meu filho, posso lhe responder com versos? Menino, sim, professor. Esses versos da década de 20, dos anos de 1900, dos quais eu muito gosto, eu vou dividir com vocês hoje. Primeiro contato que vocês têm comigo enquanto professor, e espero que lhes ajude de alguma forma como estímulo. O poema, dito em 27, se chama Ilusões da Vida. Escutem com bastante atenção e com um aprendizado. Diz o poema. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido descanso adormeceu, e eu explico. Quem passou pela vida, meus amigos, em brancas nuvens, uma vida sem cor, sem brilho, sem entusiasmo, e em plácido descanso adormeceu, plácido é tranquilo, que nunca pôs a cabeça ao travesseiro e se preocupou com um filho, com um pai, com dinheiro, sei lá. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido descanso adormeceu.
Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi o espectro de um homem. Não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Pensem sobre isso. Espero encontrá-los firmes e fortes na próxima quinta-feira. Grande abraço para todo mundo, tá bom, gente? Espero aí que vocês também possam me ajudar nessa docência. Sintam-se à vontade para críticas, para o que lhes vier como sugestão, trazer para a gente também. Tá certo, gente? Grande abraço para todos vocês, viu? Bom tê-los aqui como nossos alunos, alunos fã e alunos também da UNEF, tá bom? Grande abraço, gente. Professor, Oi. é porque eu não queria interromper antes. E eu queria tirar só do... Pode tirar, pode falar. É sobre o artigo todo. Desculpa, repete para mim. É sobre o artigo todo. Certo. Eu fiquei confundindo atrás da orelha. Se for considerado se violada, né, a dignidade da pessoa humana de um estrangeiro turista, o que a gente faz? Nós temos, inclusive, dependendo do estado, dependendo da cidade, se for uma cidade turística, nós temos delegacias de proteção ao turista, de apoio ao turista. Compreendeu? O próprio Brasil já tem uma normatização. Ele não vai ficar... Desamparado? Não. Tem os amparos. Gente, eu gravei toda a minha aula também no celular e depois eu vou dividir também com os líderes o link do YouTube, tá bom?